Olá, você utiliza ou está pretendendo iniciar o uso de testosterona na sua transição de gênero? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Deposteron e a Durateston. Quais as diferenças entre elas, quais as diferenças dela para as outras formulações de testosterona disponíveis no mercado, qual a dose recomendada e como acompanhar ao longo dos anos para saber se você está na dose certa, se não é muito baixa ou uma dose alta demais que pode trazer algumas complicações. E você sabe também quais são essas complicações, quais os efeitos colaterais que você precisa estar atento quando faz uso desse tipo de testosterona. Se você se interessa por esse tipo de informação, acompanha comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber para fazer o uso da forma mais segura desse tipo de testosterona. Meu nome é Marcelo Coradim, eu sou médico endocrinologista e antes de iniciar esse vídeo, eu já queria pedir, se você gosta desse tipo de informação, dá um like aí no vídeo, compartilha com os seus amigos, assim o YouTube vai entender que essa informação é relevante e vai ajudar a distribuir ela para mais pessoas que possam ter interesse também. Não se esqueça, siga também o nosso perfil no Instagram, Endocrinologia Trans. O tema do vídeo de hoje é falar sobre a Durateston e a Deposteron. São dois tipos de testosterona injetáveis considerados de curta duração. Existem algumas particularidades entre elas, por exemplo, a Deposteron é um éster de testosterona apenas, que é o cipionato de testosterona, com 200 mg numa ampola de 2 ml, enquanto a Durateston são 4 ésteres diferentes de testosterona, cada um com um perfil de ação um pouquinho diferente, um mais rápido, um intermediário, outro mais lento, e num total tem 250 mg em 1 ml. Mas apesar dessas diferenças, a gente considera as duas como sendo equivalentes. São então testosteronas para serem aplicadas a cada 2 até 4 semanas entre uma dose e outra. Em média, a gente considera a cada 3 semanas deve ser feito uma aplicação. E o que a gente espera com o uso da testosterona? Aqueles efeitos de masculinização. Então, na parte ali de pelos, vai aumentar a pirificação facial, corporal. Isso pode levar aí de 3 a 6 meses para você ver de forma mais evidente o quanto vai aumentar os pelos. Porém, é importante ter uma noção de qual é o teu perfil genético. Para todas as mudanças corporais que vão acontecer com o uso de testosterona, você tem que ver qual é a tua genética. Então, você olha nos homens cisgêneros da tua família, qual é o padrão de pelos que tem. Às vezes, a pessoa espera um aumento de pelos muito grande, sendo que os familiares delas são de poucos pelos. Então não dá para você esperar algo muito diferente daquele padrão genético que você tem. Outra questão é a parte de cabelo, a queda de cabelo principalmente. A gente vê nos homens um padrão de queda capilar maior do que nas mulheres. Tanto que tem ali a alopécia, a calvície androgenética, que é aquele padrão masculino. Pode ser que se nos teus familiares tiver um padrão muito forte de calvície, você também desenvolva isso de uma forma ali mais ou menos importante ao longo do tempo de uso de testosterona. Outra questão que a gente espera é que com o uso da testosterona vai aumentar a oleosidade da pele e pode aparecer mais acnes também. Com relação à parte muscular, a gente vê um aumento da musculatura, consequentemente um aumento da força, então aquele padrão de corpo mais masculino vai ficando mais evidente ao longo dos meses de uso. A voz vai engrossar, e isso é uma alteração irreversível, mesmo que por algum momento no futuro você venha suspender o uso de testosterona, a alteração da voz que ficou mais grossa, ela não é reversível depois com a suspensão do uso de testosterona. Outro efeito que a gente vê é a alteração do ciclo menstrual. A tendência é que com o uso contínuo da testosterona e mantendo níveis, que eu já vou falar um pouco quais seriam esses níveis, mas mantendo os níveis constantes no padrão do homem cisgênero, o ciclo menstrual deixe de ocorrer. Porém, a gente não considera testosterona como um método contraceptivo eficaz. Então, dependendo da prática sexual que você tiver, se mesmo sendo um homem transgênero, você ainda tiver relação sexual com penetração e sem preservativo, você tem risco de engravidar. O risco é bem pequeno, principalmente se não tiver mais com nenhum ciclo menstrual, porém, tem que saber que esse risco existe. E aí, tomar os cuidados necessários para evitar uma gravidez. Outra situação que a gente vê também é alterações do humor. Quem usa testosterona tende a ficar um pouco mais irritada, talvez até um perfil um pouco mais agressivo, mas não é nada que vai mudar completamente a tua personalidade, porém é importante saber que pode ter algumas alterações e ficar atenta também se essas alterações estiverem muito importantes, para caso você não esteja ultrapassando o limite máximo considerado adequado do uso de testosterona. Outro fator importante, então, é que, com a suspensão do uso, por qualquer motivo, muitos desses efeitos tendem a diminuir, a regredir talvez completamente. Tá? Isso vai depender do tempo de uso que você usou e, quando interromper, por quanto tempo você interromper. Um dos efeitos que a gente não espera reverter, como eu falei, é a parte da voz.
Com relação às metas hormonais, a resposta que a gente espera da testosterona é que, primeiro, o paciente tenha a resposta clínica. Então, todas essas alterações corporais estejam presentes, claro, respeitando a individualidade genética que cada um tem. E na hora de acompanhar, é importante que a gente dose qual o nível de testosterona no exame de sangue. Lembrando que esse exame ele deve ser colhido de manhã cedo, preferencialmente em jejum, e que o paciente tenha tido uma boa noite de sono na noite anterior, porque senão o nível de testosterona ele pode flutuar. O padrão para a gente medir de forma correta tem que seguir essas recomendações que eu citei. E o que a gente espera para dizer que está num nível adequado é que a gente mantenha na média de testosterona do homem cisgênero. Qual que é a média normal? Em torno de 400 a 600. Isso vai depender um pouco do laboratório, o kit que o laboratório usa, porque tem um valor de referência, então é importante você ver esse valor de referência e colocar na média dele. Porém, quando a gente fala de deposteron e durateston, são testosteronas de curta ação. Então elas vão aplicar, vai fazer o pico de ação e depois ela vai cair até que venha uma nova aplicação e faça de novo um pico de ação e volte a diminuir. Vamos supor um paciente que está aplicando a cada 3 semanas. É importante que a gente dose no intervalo, então ali na segunda semana, para ver até quanto está atingindo esse pico, para ver se não está ultrapassando o limite máximo de testosterona para aquele laboratório que você estiver utilizando. E na hora que estiver caindo, então ali pela 3ª semana, quando for a dose de aplicar, o momento de aplicar a próxima dose, você tem que ver se não está caindo para níveis muito abaixo do que seria o normal. Tá? Então você vai ver ali na referência do laboratório um valor muito baixo, e principalmente se o paciente estiver sentindo muito a deficiência dos níveis de testosterona. Conforme for o resultado, a gente pode ter que aumentar o intervalo entre uma aplicação e outra, se vê que está ficando mais alto do que deveria, ou se estiver ficando muito baixa, na hora de fazer o pico não sobe tanto, e na hora que estiver descendo antes da próxima aplicação, se já estiver ficando baixo demais, isso é sinal de que a gente tem que reduzir o intervalo entre uma aplicação e outra. Tá? Então, com relação a níveis de testosterona, é essa forma que a gente interpreta. Estou falando aqui para você ter atenção do que esperar, tá? Mas quem vai fazer um acompanhamento, uma decisão adequada, vai ser o seu médico, de preferência um endocrinologista, para te dar todas as orientações. Aqui é uma forma de você entender a interpretar como vai ser a variação da testosterona conforme os diferentes tipos de testosterona disponíveis no mercado. Vai ter um outro vídeo que você pode ver aqui, que eu vou falar sobre um decilato de testosterona, que é a testosterona de longa ação, aquela que dura em média 3 meses entre uma aplicação e outra. Vai ter um outro vídeo que eu vou falar aqui sobre a testosterona em gel, que deve ser aplicada diariamente. Então, cada testosterona tem o seu perfil, a forma como você interpreta os exames para definir se está no nível adequado, se está baixo demais ou se ele está ficando em excesso demais. Com relação a efeitos colaterais, é importante a gente saber que toda medicação pode trazer algum efeito colateral durante o tempo de uso. E é mais comum que doses mais altas e um tempo prolongado aumente a chance de algum efeito colateral aparecer. Portanto, é importante que você, que é homem trans, que a princípio vai fazer uso de testosterona durante toda a vida, acompanhe para saber em cada momento da vida qual a dose necessária que você está precisando para que fique mantendo os efeitos esperados, porém sem os efeitos colaterais relacionados a um excesso de dose por um nível prolongado. Com relação à testosterona, a gente sabe que um dos efeitos colaterais é a retenção de líquido. Então, para quem tem pressão alta, essa retenção maior de líquido pode subir ainda mais a pressão e agravar ali os sintomas de hipertensão arterial. Outro fator importante é para quem tenha insuficiência renal. Quem tem o rim fraco não vai conseguir eliminar esse excesso de líquido que vai ser retido pela testosterona. E também quem tem um coração fraco, uma insuficiência cardíaca. Esse é o tipo de paciente que mais tem que tomar cuidado com o uso de testosterona, porque um pouco mais de retenção de líquido pode causar muitos sintomas para um coração que está fraco. A pessoa pode ter ali muita falta de ar, muita fraqueza relacionada a esse líquido a mais que o sistema circulatório não vai ter capacidade de trabalhar de forma adequada. Outro efeito colateral que pode acontecer é sobre o fígado. É menos frequente, mas é importante saber se o fígado está funcionando bem, porque existe um risco de sobrecarga hepática e o paciente pode ficar até meio amarelado, é o que a gente chama de icterícia, principalmente se fizer uso de alguma outra substância, como álcool ou eventualmente outra medicação, que vá sobrecarregar o fígado. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala em testosterona é sobre o aumento das células vermelhas. É o que a gente chama de poliglobulia, que seria o contrário da anemia. A anemia é quando falta, quando diminui os níveis de hemoglobina e hematócrito. E o excesso, que é a poliglobulia, que pode ocorrer com o uso de testosterona, a gente costuma dizer que deixa o sangue mais grosso. E quanto mais grosso o sangue, mais dificulta a circulação. Ainda mais se o paciente já tiver uma insuficiência cardíaca, isso pode ser muito grave. E esse sangue com dificuldade de circular, ele pode entupir mais fácil.
até porque o uso de testosterona em doses mais altas, ela piora um pouco o perfil lipídico, quer dizer, os níveis de colesterol no sangue. O nível do colesterol bom, do colesterol ruim, ele fica alterado de uma forma desfavorável, o que também aumenta o risco de um evento de obstrução, de entupimento da circulação. Então, tanto pelo sangue ficar mais grosso, quanto pelo piora desse perfil lipídico, né, de colesterol, aumenta o risco de ter uma trombose ou de ter um infarto. Então, pacientes que já têm um histórico de uma insuficiência venosa, né, de varizes, de má circulação, de histórico de trombose, ou já teve um AVC, um infarto, são pacientes que a gente contraindica o uso de testosterona. Se for um evento muito leve, uma discreta alteração vascular, a gente até pode utilizar, mas com cautela e acompanhando bem de perto como que vai ser essa evolução. Com relação também a contraindicações, algumas pessoas podem ter contraindicação por reação alérgica a algum dos componentes da fórmula, seja ali o meio oleoso, onde tem as testosteronas injetáveis, ou um meio mais ácido, alcoólico, nas testosteronas de passar de uso tópico, né, o gel. Então, reações adversas pode ser leve, mas pode ser uma contraindicação ao uso, quem tiver uma reação alérgica muito intensa. Também histórico de câncer de mama. Homens trans que ainda tenham mama, e se tiver um histórico pessoal ou familiar muito importante de câncer de mama, tem que evitar o uso de testosterona. Porque, embora a testosterona não cause câncer nem na mama, nem na próstata, mas se já tiver uma predisposição, um pequeno câncer ali, que seja responsível aos níveis de testosterona, se você aumentar, você acelera o processo, intensifica o desenvolvimento daquele tipo de câncer que a paciente já tem, mas que às vezes iria ficar evidente anos e anos lá na frente, mas você acelera esse processo. Então seria mais aí uma contraindicação do uso da testosterona. Para finalizar esse vídeo, eu quero lembrar vocês de que o meu intuito com ele é levar informação, uma informação de qualidade, correta, para que você não siga simplesmente o que algum conhecido fez, a dose que utilizou e acha que é só usar e está tudo bem. Toda medicação, principalmente quando a gente fala de hormônios, tem os seus riscos, tem os seus benefícios, mas tem os seus potenciais efeitos colaterais. E um acompanhamento adequado com um médico, preferencialmente um endocrinologista, vai ajudar que você atinja os seus objetivos de forma segura e, se ocorrer alguma complicação, possa agir de forma mais precoce possível. O meu intuito aqui, de forma alguma, é fazer com que alguém decida utilizar sozinho, sem nenhum acompanhamento médico. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu imagino que ele trouxe alguma informação de qualidade para você, então eu queria pedir, dá uma forcinha aí, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com quem tiver interesse a esse tipo de informação, segue a gente também no Instagram, no Endocrinologia Trans. E se você tiver algum comentário, por favor escreva aqui, eu vou adorar ver as sugestões, novos vídeos, dúvidas que vocês tiverem, e vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.